Olá, queridos e queridas, alunos. Nesse momento agora a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a questão do nosso bem-estar, né? O coração, o núcleo do bem-estar, mas também o bem-estar do coração, que é um bem-estar também da mente e do coração que vão juntos, dimensão emocional. E nada melhor do que começar esse momento convidando a você a fazer uma pequena prática de centramento no seu corpo e respiração. Vamos lá? Sente confortavelmente, busque desligar todas as outras distrações, barulhos, telefones, possíveis coisas que vai tirar você desse momento, do presente. Vá tomando consciência do seu corpo, sentado, sentindo os seus pés inicialmente, os pés no chão, as pernas, subindo com a consciência no tronco, todo o corpo, até chegar no pescoço, cabeça, os braços e relaxando ao mesmo tempo. Perceba todos os sons, receba todos os sons do ambiente, mas sem interpretação. Os sons mais distantes, apenas presente na percepção do seu ambiente. Deixando o tronco reto, peito aberto. Concentra agora na sua respiração, apenas observando como observador, assim como quem recebe os sons, as imagens, recebendo qualquer percepção, recebe agora o movimento da respiração, sem modificar, sem querer melhorar nada, apenas presente. Deixe os pensamentos chegarem, passarem. Qualquer imagem, qualquer lembrança, palavra, qual seja a percepção, cognição, deixa chegar e passar. Concentra na respiração e na sensação corporal. Apenas presente como que o corpo pulsa ou está presente. Imóvel, sem buscar nada específico, apenas trazendo gentilmente a consciência continuamente para o seu corpo. E para a respiração. O corpo que respira. Podendo agora fechar os olhos. Deixando os pensamentos passarem, chegarem, não se fixa, não entra em nenhuma história. Focando, voltando sempre para a respiração corporal e sensação corporal. O corpo inteiro.
Apenas percebe o ar que entra e sai. E a pulsação agora é do peito, do coração. Apenas presente a pulsação dentro do peito. Acolhendo qualquer sensação, sentimento, percepção. Presente a pulsação do corpo, do coração e da respiração. Relaxando bem o corpo, a face, braços, boca, garganta. Não buscando nada específico, nem um tipo de sensação ou bem-estar, apenas presença. Pulsação do coração. Corpo imóvel. E ao mesmo tempo firme. Firme e relaxado. Ok. Depois tome o tempo necessário para repetir, e que isso tem a ver com prática, com exercício, para a gente poder acessar lugares de maior presença. E a gente sempre vai tratar desse tema meditativo, respiratório, como algo muito importante. Eu queria agora trabalhar um pouquinho nesse aspecto do bem-estar, né? Apesar de que eu falei durante o processo esse agora, de que a gente não busca necessariamente o bem-estar, porque quando a gente busca, eu quero sentir o bem-estar, e isso não vem com uma meditação, a gente pode se frustrar, porque a meditação mais profunda não tem a ver, vou buscar o bem-estar. Bem-estar é uma consequência, porque precisa ver coisas que possam estar surgindo nos sentimentos, e quiçá às vezes até memórias, coisas que naquela preocupação do dia, daquela semana. Mas quando a gente tem a qualidade de fazer amizade, é chamado familiaridade. Por isso que em tibetano, meditação, a palavra ela indica originalmente familiaridade. Eu me familiarizo com aquilo que está acontecendo. Então é antes da escolha de que eu quero isso, não quero isso, né? Quando eu paro, eu faço o processo de aceitação total do meu ser, né? Para também, como consequência, posteriormente, com o exercício, a gente vê essa qualidade, tantas potências dessa pulsação da vida em nós, e aí isso também tem a ver com uma confiança e aumento de presença, consciência e bem-estar, né? Mas não significa que a gente visa sempre o bem-estar, pode ser uma armadilha. Mas aqui a gente vai falar um pouquinho de bem-estar, e para falar disso, que é o coração do bem-estar, o bem-estar do coração, da mente e coração, a gente tem que entrar numa dimensão que bloqueia isso. E um dos principais problemas que as pessoas enfrentam nessa dimensão aí de encontrar um bem-estar, né? Botei uma foto aí do coração, que eu acho significativa, que ele une coração e mente, para a gente não ter essa ideia de um coração sentimental, separado da nossa mente, que ela, né, inclusive em algumas tradições, como a chinesa, por exemplo, tem palavras que servem para as duas coisas, o coração e a mente. A gente saiba que o nosso coração é um órgão sensório também, não um órgão cardíaco, apenas o sistema
né, cardíaco, mas ele é um órgão que sente, tem sensações, ele tem uma inteligência do coração. Isso as tradições muito antigas falavam muito disso, como um órgão, inclusive, que une o céu e a terra, une a dimensão cerebral e animal. É fantástico isso em Platão, por exemplo, né? E assim por diante, para a gente ter essa noção. O que eu quero falar como obstáculo? Por trazer muitas coisas em termos de obstáculos do bem-estar. A gente fala de obstáculos para ver a superação do obstáculo, né? E um grande problema, que é a questão do estresse, né? E aí, quantos são esses efeitos do estresse, né? Do conflito, acionando esse hormônio chamado cortisol. Vamos pegar esse hoje, tem adrenalina, tem outras coisas, mas vamos pegar esse para a gente ter uma ideia de quantos efeitos podem estar os conflitos negativos não resolvidos, o estresse e os processos de ansiedade, essas armadilhas que a gente entra, né, e que a gente tem que olhar com muita gentileza, muita coragem também, o que isso pode causar. Então, coisas de queda do cabelo pode ter ligação com isso, mal-estar para engolir, e é muito significativo, né? Na terapia corporal, se a gente fosse falar aqui, eu fiz a formação durante 7 anos, a gente sabe que esse engolir é metafórico também, engolir uma situação, até dimensões de memória pode ser prejudicado. O cortisol ele bate muito na testosterona também, a testosterona é um hormônio super importante para a vitalidade, não só para a sexualidade, como se fala, mas para a vitalidade mesmo, né? E para uma série de ativações importantes no nosso corpo. O sistema imunológico pode sofrer mais com esse estresse, com conflitos e acionamento do famoso cortisol. Falta de ar, às vezes, pode dar também, né? Inflamações podem ser mais frequentes, que às vezes tem muita ligação com a emoção da raiva, as irritações e inflamações de pele, principalmente outras, né? Às vezes dormências nas extremidades, acidez, irritação, principalmente do colo intestinal, né, lá embaixo, acidez, né, digestiva, distúrbio do segmento ocular. Na terapia corporal se trabalha muito isso também, né, uma perturbação da própria visão, e segmento ocular não é só a visão do ver mecânico, é a troca de informação, de controle da realidade. A gente pode ser prejudicado nessa dimensão do segmento ocular informacional. É importante, alterações de sono, que já se conhece, fadiga crônica aumentada, uma irritação mais constante, a tensão, né, a hostilidade fica mais à flor da pele, a pessoa fica mais irritada, mais hostil, e podendo chegar até a processos de depressivo, né? Então é importante que a gente veja essa lista, não no sentido de se apavorar, mas de ver como é importante a autorresponsabilidade pelo nosso bem-estar, né? Não é que a gente assim vai eliminar o cortisol, porque o cortisol tem uma importância, a natureza não criou com uma forma errada, ele tem várias ativações importantes, se você ficar mais ligado, né? E ele é um hormônio que aciona alarmes, né, sobrevivenciais, é muito importante na história desse animal humano, mas aí esse contínuo a disparar hormonal cortisol, ele é uma coisa bem problemática, negativa, e o problema é criar uma cronicidade disso, e a pessoa fica na ativação crônica. Então, ela vai precisar de um tempo de reprogramação mesmo, né? De hábitos, reprogramação cerebral para diminuir esses disparos e ela sentir mais o bem-estar para poder fazer frente também, mais a confiança aos poucos, porque para poder fazer frente a essas enxurradas desses hormônios aí que aparecem, e principalmente o cortisol. A pessoa fica muito ansiosa também, a pessoa fica muito atingida pelo estresse e o conflito, e aí tem uma dimensão hormonal muito importante acontecendo, e aí como que a gente vai atuar com ela? Eu quero não sentir. Não é assim, né? Eu vou... Ok, a gente pode tomar, existem remédios, mas vai ficar dependente de remédios, você não quer isso, você quer produzir efeitos naturais, e o nosso corpo tem muito essa capacidade, né? Muito mesmo, né? Não só com exercícios, a gente pode falar isso, que é bem importante para produzir dopamina, os hormônios, né, chamados da felicidade, serotonina, testosterona, que está super ligado a isso também, que às vezes é esquecido, esses hormônios da felicidade, né? Essa produção faz frente
positiva faz frente aos excessos de cortisol, ok? Então, se a gente fosse pensar muito básico, assim, sem aprofundar, algumas coisas básicas que a própria neurociência fala como importantes para você lidar com esse cortisol que lhe ataca. Bom, 5 modos iniciais básicos. Exercício. Então, exercício é bom para tudo, né? Exercício muscular, físico. E aí, claro, a gente vai ter que ver a pessoa. Tem pessoas que estão com pouco desenvolvimento muscular, precisam desenvolver mais. Outros mais aeróbicos, outros, né, anaeróbicos. Isso vai depender do tipo de pessoa. Tem pessoas que têm mais movimentação, mais força corporal, então às vezes elas podem parar mais, né? Eu sempre trabalho com par complementar que eu aprendi na terapia corporal, né? A terapia corporal, ela diz que uma pessoa que ela é mais anorgonótica, orgônia, energia de vida, anorgonia, que falta energia, então a gente vai ter que trabalhar com mais intensidade, mais ativação, trabalhar mais o masculino, né, na pessoa, o mais agressividade, que ela possa investir nisso. Porque é uma pessoa que está faltando energia, mas o corpo, em geral, nem sempre, mas é mais magro, né? Tem algumas questões ali. E a pessoa que ela tem um excesso, né, de orgonótico, assim, hipoorgonótico, né, hiper, né, aí a gente teria que pode trabalhar questões mais ligadas a essa contração. Então, expansão, pessoa mais expansiva, a gente trabalha com ela o que falta nela, por isso é o par complementar. Tem que trabalhar as duas coisas. Você trabalha movimento e trabalha descanso, ou repouso. Contração, por exemplo, a gente fez meditação. Meditação é bastante contrativo. Não é suficiente, às vezes, para a pessoa, porque ela precisa botar para a raiva de outra forma, para fora. Ela precisa de meios corporais, precisa, por exemplo, na bioenergética, a gente trabalha, ela vai bater em saco, vai bater na raquete no colchão, ela tem vários meios. Então, por exemplo, quando eu digo fazer exercícios, correr é excelente para todo mundo, né? Uns mais, outros menos. E alguns que são mais contrativos, eles vão precisar investir mais nessa confrontação com a sua retração. Por exemplo, uma pessoa tímida, ela vai se arriscar mais, né? A pessoa que é muito contrário, né? Amostrada, é muito quente, muito expansiva, a gente vai botar ela para fazer um retiro, ficar em silêncio uma semana, né? Sem falar, e ela aprender a contração. Gente, isso tem uma sabedoria muito antiga. Vou dizer quem que eu considero também um dos grandes mestres, né, do início do século XX, né? O Gurdjieff. O Gurdjieff tinha essa percepção, né? Se fala nas histórias que ele recebia uma pessoa, digamos, a pessoa era vegetariana, era toda espiritualizada, era um negócio assim, tipo, né, muito céu, céu, céu. Aí botava a pessoa para beber, cara, ela não bebia, não, bebe um pouco aqui, botava para comer carne e fazer coisas opostas, né, para pessoa quebrar aquela lógica dela e ela poder ter uma aceitação melhor das diferenças. É um negócio muito inteligente. E aí a pessoa era um glutão, um cara assim, né, usava droga, não sei do que, botava um disciplinar ali forte. Então tem uma inteligência, e essa inteligência que a gente chama do par complementar, de como é que você vai entrar num fluxo, né, no flow, o famoso flow dos anos 70, um fluxo mais energético, bioenergético, mais adequado, mais equilibrado com a vida, saindo do que Jung, né? Agora vamos para o Jung, Carl Gustav Jung falava da unilateralidade. Né? E eu jogo na sombra aquilo que me incomoda, que eu me sinto ameaçado, né? Então, quando a gente fala desse cultivo do bem-estar, através do exercício, tem tipos de exercício, tipos físicos de personalidade diferentes. Talvez você precise mais de uma coisa ou de outra, né? Está muito parado. Mas exercício sempre, sempre. É para tudo. Para tudo. Não tem o que poderia excluir aqui na área de saúde. Não preciso de exercício, né? 2, aí a meditação, que são um mundo enorme. Eu quando falo meditação em geral, se não tem especificidade, é muito a mindfulness. A meditação do tomar o seu assento, do silêncio, né, de concentração em respiração, mas existem muitos, meditação da sensação, que a gente trabalha com visualização,
Existe uma diferença básica entre shamatha ou shamatha e vipassana, e conforme a tradição. O importante é que você tome um assento, diz Siddhartha Gautama, né? Tome um único assento, tome esse assento e aquieta, né? A cauda, aquieta a sua cauda ali e faça essa entrega, essa experiência do silêncio, da meditação, mas não no sentido que eu tenho que silenciar tudo e não posso pensar, e eu começo a me criticar porque eu estou pensando, e rigidez. Lembra o que a gente propôs? Deixa chegar pensamento, deixa chegar emoção, recebe, mas aí tenta não entrar no trem. Esse trem eu não pego, deixa ele passar, deixa esse trem passar, deixa esse... Né? E você fica lá na estação, vendo passar, né? E concentrando na respiração. A gente trouxe também a questão da consciência corporal para dar uma largada, e também a gente faz muita meditação do coração, a gente vai fazer muito isso nos cursos, né? Faz muito nos cursos. Então, meditação vai diminuir esse cortisol, vai diminuir um monte de adrenalina, né? E você vai ver o efeito, tá? 3, cultivo de virtudes e pensamentos positivos. Virtudes e pensamentos positivos, vou partilhar novamente para vocês terem aí novamente o que eu estou seguindo aqui. Quando eu tenho pensamentos positivos, não é que eu quero me enganar, florear a situação. É que já tem negativo demais também, né? Tem muito problema. Então, eu também possa cultivar e observar as virtudes positivas que as pessoas têm, né? E quando eu me alegro com uma virtude positiva de uma pessoa, gente, isso é maduro demais. Porque significa que eu poder me alegrar com algo da felicidade do outro, isso aí reverbera para mim. Então, o cultivo de virtudes o cultivo de virtudes que, né, lucidez, honestidade, amizade, sensibilidade, solidariedade, é uma lista enorme, veja as mais importantes para você e as que estão faltando. E aí esse cultivo de virtude torna a gente virtus no sentido mais de força, né? Virtude tem a ver com força, com constância, com energia de presença, né? E isso me conecta mais com as relações e tudo mais, tá? Esse ponto 3, ele é bem importante também. E os pensamentos, né? Eu tomo banho para ficar limpo, né? Eu faço o processo de purificação do corpo e a purificação dos pensamentos, da mente. Será que eu vou ficar sendo preso nessa remoer intenso, ligado aí daqui a pouco a uma mágoa, a um ressentimento, a algo que faltou? A gente, se ocorrer isso com você, não se condene. Gentileza, isso é humano, isso é uma parte minha. E você faz o quê? Faz amizade com ela. Ó, o segredo. Isso é muito importante, porque tem muitas pessoas que falam de meditação e trazem um engessamento para você, uma não aceitação. Se meditar é não aceitar, sabe? É não aceitar a vida, é não aceitar as dificuldades. Aqui a gente está trabalhando de outra forma, é mais profundo. Isso vem muito das tradições orientais, tá? Essa profundidade, né? Acolher aquilo que aparece, né? Ficar presente na inquietude, na própria perturbação. Para vocês terem uma ideia, essa tradição que eu acho mais interessante, tibetana, do budismo, que são experts fantásticos em meditação, né? Até vários deles passaram por testes científicos, de tomografias super avançadas, e o grau de felicidade é enorme, né? As ativações cerebrais positivas é uma coisa incrível, né? A gente aprende que as meditações mais profundas, né, mais importantes talvez, não são só aqueles retiros de 3 anos, 3 meses, 3 dias, né, que são fabulosos e tal, desafiadores, mas na vida, né, na prática. É engraçado porque a meditação pura, como eu aprendi dos meus mestres, não é aquela que está total silêncio, é aquela que está sendo feita ali no movimento da vida, né? A impura é que eu preciso parar tudo para ficar no silêncio total, e que é super importante, a gente precisa das duas, né? Mas a mais profunda é essa da vida. Então, meditação, cultivo de virtude, pensamentos, purificação de pensamentos, pensamentos positivos, sem se enganar, sem florear, a mentir para a realidade, mas é ver as possibilidades, né? Não ficar só na esperança, que eu vou esperar, mas ver que a vida está acontecendo agora, tem coisas positivas
também acontecendo, a gente pode tomar as coisas difíceis também como aprendizado. Então, isso a gente sempre trabalha. 4, lidar com negatividade. Gente, negatividade é um negócio assim, dos piores problemas que tem. Porque negatividade é uma sombra que acompanha a gente, né? E quanto mais ferimento e mais perda de consciência dos ferimentos que eu trago, quanto mais projeção, quanto mais dificuldades que não vistas, não joga luz de consciência, e leva essas dores, essas dificuldades para a agressão, para o mágoa, ódio, etc. e tal, aí a negatividade isso é a própria negatividade, ela é dor. Não é nada metafísico, a pessoa é negativa. Não. É reverberação de corpo e mente de dor. O Eckhart Tolle, que eu gosto muito de trabalhar isso, né? Corpo de dor. A pessoa, onde vai, carrega uma parte dela com corpo de dor. Esse é segredo. Parte. Não é ela. Então, esse ponto é importante. Como que a gente vai lidar com a nossa negatividade? Familiaridade, gentileza. Pô, você tem tentado me ajudar e me ajudou muitas vezes, mas atrapalha também. Vamos junto para essa transformação da negatividade, aceitando. O nosso método é o contrário de muitos métodos, né? Que tem, no fundo, uma negação da aceitação. É a coisa mais difícil, a aceitação. Então, relações positivas, o que é? Você vai ter um grupo legal, né? Você vai fazer um curso, você tem relações familiares, não precisa ser com toda a família, às vezes tem problema, mas relações positivas, você sistemicamente vai olhar para o seu sistema, vai ver o que você recebeu, não só o que foi ferido, né? Vai resgatar isso, vai ver a força da vida que veio através do seu pai com todos os problemas, né? O fundamento era esse coração que a gente falou na parte da aula, né? Da tradição da não violência do coração, que a gente quer aqui trabalhar esse auto-bem-estar para fortalecer o coração, e aí trabalha a cultura de paz, a relação. Então, se você não está bem na sua saúde mental, emocional, o coração, prejudica lá a cultura de paz, a violência, né? O coração da relação. Lidar com negatividade, lidar com relacionamento, virtudes, cultivar virtude, cultivar pensamentos positivos, ter relações mais positivas. O mundo espiritual, como é que é para você? Não estou falando de religião necessariamente. É um baita recurso. Gente, é um dos temas que eu agora tenho, eu já tenho frequência nas tradições espirituais, mas a ligação de uma espiritualidade saudável, com a mente saudável, com a dissolução de conflitos, ressignificação de vida, é uma coisa absurda, de abismal, de potencial de espiritualidade. Né? Então, espiritualidade e superação de trauma. Caramba, espiritualidade e superação de trauma. Agora, muitas armadilhas na espiritualidade, né? Que espiritualidade neurótica, religiosidade neurótica, né? Bloqueios, fechamentos, guetos salvíficos, cabeça no céu, sem terra, né? E aí, não leva a sério as feridas do coração, passa por cima, faz de conta, põe panos, né? Por causa que é espiritual. Nossa, é armadilha demais. Mas aqui, o que eu quero falar é bem-estar, reverter cortisol, exercício, meditação, cultivo de virtude, pensamento positivo, lidar com negatividade, relações mais positivas, recursos espirituais, né? Alimentação adequada, aqui eu citei mais o ômega 3, né? Que é já comprovado cientificamente, mas a própria alimentação mais frugal, mais leve, muita água, assim, sem sol, isso fica muito difícil também, porque vitamina D, não só vitamina D, o sol é a vida, a própria vida. Pé na terra, sol, caminhar, né, exercício, contato com a natureza, isso não é medido em termos de preço, de valor. Isso é o próprio corpo, o corpo vem disso, é isso. Então, quando você reconecta né, você despluga o artificial e pluga mais esse natural, esse sol, essa terra, esse pé no chão, essa meditação, esse centramento, isso é visível na energia de uma pessoa, na qualidade do sono dela, como ela acorda. Quem faz um yoga, por exemplo, de manhã, sabe que a vida é diferente, né? Então, o yoga está a mente, está o pensamento, está o exercício, está a meditação, né? E aí vai ter uma alimentação adequada, com bastante frugal, sementes, né? Ômega 3, vai ter
Você pode, triptofano, você come semente de abóbora. Bom, eu adoro essa parte do aula de saúde natural integral para enfermagem da UFPA, 12 anos, 10 anos. Então, qualquer coisa, a gente tem sempre muito material de saúde integral ali, os tipos de alimentação adequada para a nossa mente, né? Aqui eu estou citando só algumas coisas ali, né? Como a alimentação natural, integral, né? Muita água, muitas fibras vegetais, principalmente crus, vai modificar o seu padrão. Por quê? Porque isso é ciência básica hoje, ligado à mente e corpo. O seu intestino, a disbiose intestinal, que é um problema dos mais sérios que a maior parte das pessoas tem, que é uma desarmonia devido a esse tipo de alimentação com frituras, farinha de trigo, que dá muita disbiose, né, o glúten, lactose, açúcar, carboidratos, gente, é uma avalanche de carboidratos, né? O que é isso? Isso é ciência básica que eu estou falando, né? Até o Ministério da Saúde, isso está lá, consumo maior de vegetais, de raízes, né? Frutas e verduras, e aí diminuir carboidrato, cortar o máximo possível desses açúcares, desse álcool também, mas bem moderado, né? E aí você vai ver o que acontece com a sua energia, é um negócio incrível, tá? E aí acessem a minha cartilha, que eu tenho 5 livros na área de saúde, né, organizados, e um que eu fiz próprio meu, que é a cartilha de saúde integral, 50 páginas colorido, tudo gratuito, só baixar em PDF, quem não achar, pergunta para a gente, mas deve estar ali, saúde integral, né, manual de saúde integral, acho que esse é o nome, tem algum site do EDR, né, da UFPE, eu acho que está lá também no site do órgão EDR, que eu coordeno, Espaço de Diálogo e Reparação. Gestão das emoções, olha o que eu trago na gestão das emoções, que é só algumas coisas, para a gente não ficar aqui muito tempo. Gestão das emoções iniciais. Como cultivar autoconhecimento, cuidado de si. Autoconhecimento e cuidado de si vão juntos, né? Cognitivo, consciência e, ao mesmo tempo, cuidando, aproximando de mim mesmo, das minhas partes, né? Como a gente trabalha sistemicamente, do meu sistema familiar que eu carrego. Então, jornadas, né? Aprende com o outro quando quebra a cara, tudo pode ser oportunidade de autoconhecimento, de crescimento, de um novo cuidado e ressignificação. Como que a vida pode ajudar, mesmo na dor, e principalmente, em alguns casos, no sofrimento, a aprendizado e ressignificação, humildade, né? Compreensão do sistema maior, que as pessoas, né? A fragilidade e buscar a força e se conectar com as pessoas. Quantas pessoas, né, quebraram a cara e se conectaram mais com o outro? Então, mas precisa tornar isso fermento, conhecimento. 2, aí assertividade, a gente estuda isso em CNV, comunicação assertiva, transparência, clara, mais perguntas que respostas, né? Então, assertividade e comunicação não violenta, o 2, né? 3, evitar autocríticas e exigência demais. Gente, esse negócio é terrível. A pessoa está indo bem e daqui a pouco ela começa a entrar num grau de desconfiança, que é um padrão que a pessoa às vezes carrega, né? E aí vem o crítico interno, que é o crítico externo também. E aí vem a desconfiança. O que você faz? Aí você pega e se opõe, né? Como um controlador, alguém que quer ser melhor, quer ser bom, que não quer sofrer, agora, né? Fazendo o curso aí, não quer sofrer. Aí vai se questionar, vai se criticar. Então, de novo, é uma armadilha muito grande, porque, de novo, a pessoa pode estar se autocriticando. Familiaridade com a autocrítica, familiaridade com esse crítico, ele está querendo ajudar. Uma parte nossa tentando nos ajudar. Mas, às vezes, atrapalha um pouquinho, vamos tomar um chazinho junto ali, né? E a gente vai, num outro curso do Eu Profundo, a gente toma o chá das partes, das nossas personas, né? Toma um chá das nossas personas e tentando, não é fácil, acolher, com às vezes até as emoções difíceis. Então, tentar acolher a autocrítica e exigência, perfeccionismo e tudo isso aí, né? Essa energia que eu estou colocando para vocês botarem nessa questão, é ela que vai reverberar e vai começar a ressignificar e vai ajudar nessa felicidade, tá?
construída aos passos, não é mágica. 4, trabalhar força de vontade. Precisa fazer exercício. Precisa ter o horário X. Precisa decidir fazer algo. Não adianta dizer, ah, que legal, isso é legal, professor. Não adianta, não é teoria. Como é que eu vou botar isso na prática? Decisão. Então, trabalhar força de vontade é decisão, disciplina, segmentos, disciplina, segmento, que eu sigo, horário marcado, né? E, claro, cuidando para não se... ninguém vai se torturar, mas com gentileza, mas tem que ter firmeza, né? Firmeza. O resgate aí, esse também é o seu masculino, a sua disciplina, a sua lei, né? Junto com o seu feminino, e vamos trabalhar a força de vontade. O que me dá energia? Então, o que tira energia? A alimentação inadequada tira energia, falta de exercício tira energia, não pega sol, não toma água suficiente, tira energia. Conflito, estresse, cortisol, adrenalina, vai acabar com sua energia. Agora você já sabe. Então, vamos decidir, força de vontade. 5, inteligência emocional, isso é cultivado. A gente já tem, porque a gente é filho de milhões de anos. Né? Nós trabalhamos isso no curso Corpo Sistêmico, né? Tem um corpo que vem de ancestralidade, geneticamente, filogenética, ontogeneticamente. Então, inteligência emocional também é exercitável. E não é, o estudo é uma parte, mas é muito cotejando, trazendo para a prática e vendo o que acontece. E a meditação ajuda, e vários exercícios de terapêuticos, de arte terapia, né? A arte de exercícios energéticos, tem uma quantidade de situações que pode me ajudar na inteligência emocional, através do corpo, através da mente. Né? Então, inteligência emocional, eu recomendo, inclusive, o grande livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, né? Eu também tenho um resumo de 50 páginas desse livro, quem quiser, né? Um resumo literal. Inteligência Emocional. 6, cultivar mais recordações positivas. Recordações, cordes. A palavra recordação é um grande ensinamento, porque está querendo dizer para você que eu cultivo uma lembrança que toca o meu coração, e isso me vivifica, é uma memória vivificante, é uma rememoração, é uma como se rememora, né? Eu me lembrei agora da missa, porque missa, eu fui seminarista católico, você rememora e revivifica, naquele momento você traz a energia, esse é o potencial do ritual, mas aqui é a recordação, que eu me conecto com aquelas boas lembranças daquela superação, aquela força, né? Por que eu esqueci isso? Porque talvez a negatividade é muito forte, a desconfiança, o desânimo, e aí começa a puxar para a negatividade, porque pense uma coisa que é um bicho potente, sedutor, essa tal da negatividade. Ela vai... A emoção tem vida própria, negativa ou positiva. Vai tentar puxar você como uma persona para aquele lugar, até ele receber o que não teve, até... entende? Porque ele está chorando, está ferido, está algo, então você precisa respirar muito diante da emoção negativa, da negatividade, ver que parte ela está conectada à sua. Aí eu já estou dando parte do método sistêmico interno com CNV, recordação, tá? E isso vai ajudar a diminuir esse negócio desse cortisol aí terrível. Vamos um pouquinho mais? Não tão cansados, né? Vamos um pouquinho mais. Agora vamos falar um pouquinho de felicidade. Eu sempre tenho muito medo de falar desse negócio aí, porque é tanta venda de felicidade barata, mas eu vou trazer aqui uma coisa que eu trago principalmente da psiquiatria espanhola, porque tem muitas formas de falar disso. Podia ficar um curso de 1 ano sobre felicidade, sofrimento, mas olha só essa visão, né? Felicidade não é o que acontece só, claro que é o que acontece bom, óbvio, provoca, mas um ponto importante de felicidade tem a ver com como que a gente vive aquilo. Como que a gente vive, às vezes a pessoa tem muito dinheiro, não consegue viver, não consegue, ela está sempre ansiosa. Ela pensa em suicídio, tem problema existencial, como todo mundo. Então, e a gente não é ingênuo de negar que as coisas, né, a gente quer ter coisas, ok, ajuda, claro, é verdadeiro, mas
essa sabedoria antiga e da própria psiquiatria, psicologias, felicidade tem a ver também muito com como a gente interpreta e vive e se aceita muito da realidade, né? Porque a gente sabe dessa experiência que é bem verdadeira, de que tem pessoas que têm pouca coisa e você encontra muita felicidade. Eu vou dar um exemplo, eu trabalhei em comunidade indígena no Rio Grande do Sul. Acabou, irmão. Comunidade indígena no Rio Grande do Sul. Era um pobre, era a periferia de Porto Alegre, mas era indígena, eles falavam a língua deles, né? Uma comunidade, um grupo que veio do interior e tal. Eu nunca vi gente mais alegre. Por que sorri o tempo inteiro? Um negócio absurdo, assim, chega a dar... Você se irrita, né? A pessoa tá... Então, o que eu quero dizer com isso, né? A pessoa não... E eu conheci, né, muita gente que tinha grana e que tinha muito problema existencial. Isso é difícil de entender, né? Por um lado, né? Porque a pessoa... Na verdade, os problemas são muito imaginários, né? Depois a gente vai falar de problema imaginário real. Esse vai ser um dos pontos bem importantes, eu sempre trabalho isso, porque a gente precisa diferenciar isso e isso afeta muito a nossa felicidade, a nossa felicidade. Então, como a gente vive a realidade? O Sartre dizia assim, e outros seguiram isso. Não interessa tanto o que fizeram comigo, mas o que eu faço com o que fizeram comigo, né? É muito duro esses caras, né? Existencialista, né? O que fizeram, tá feito. O Bert Hellinger tinha umas coisas duríssimas assim também, né? De destino, você... E aí, vai ficar brigando, vai ficar reclamando, vai ficar derrapando? Então, fica aí na tua infância, aí fica, né? Então, se vira, né? Se tu quer ficar aí, né? Dá um corte desse, a pessoa, quem sabe, acorda, né? Então, esse é um ponto bem importante, tá? O que eu faço com o destino que eu recebo? Eu fico brigando. Como que eu aceito, mas eu também trabalho para ressignificar, eu vou na direção das coisas boas, né? Então, esse é mais importante do que o ter as coisas propriamente e achar um estado... Outro engano que existe nessa ideia de felicidade, as pessoas acham que isso é um lugar. É um lugar, é um estado permanente. Eu entro lá e fico lá, né? Isso não existe. A vida é movimento, né? É mudança contínua. Então, é muito mais uma frequentar, né, essa confiança e esses estados e saber que existe, ter essa consciência, é um lugar que você possa retornar. Como a gente trabalha o tempo inteiro, gente, esse retorno ao coração. Então, o coração do bem-estar é o bem-estar do coração, é esse retorno que eu falava na primeira aula da cultura de paz, do retorno ao coração constantemente. Eu tenho algo para confiar, eu tenho um lugar, um mestre interior, eu tenho uma força ancestral, eu tenho Deus, eu tenho um Buda, eu tenho um Cristo, eu tenho o que possa representar essa força primordial, isso também é muito importante. Então, o segundo ponto é o que eu falava aí. O que é real e o que é real e o que é imaginário? Quanto dos seus medos se realiza, tá? Então, meu Deus do céu, quanto de coisa que a gente aumenta, né? E aí a pessoa fica cooptada, avassalada por esse imaginário, essa preocupação. E aí tem uma parte dela que fica irritada e quer extinguir essa parte frágil, vulnerável. E a gente já entra com segredo, diferente dos outros métodos que perde a consciência em relação a isso, a gente entra com familiaridade, né? Com esse imaginário, eu estou tentando me beneficiar com essa fuga, com esse imaginário, eu estou tentando me afastar da dureza da realidade, eu acolho isso vai dar energia para transformar, tá? Então, muito importante isso, eu vou resumir, porque não é o tema aqui. Nosso corpo e parte da mente não distingue real e imaginário, então você vai sofrer, os pensamentos fazem sofrer. Então, trabalha esses pensamentos, purificação da mente, acolhe, né, purifica, medita, faz coisas boas que são boas para você, né, uma música calma, algo tranquilo, né? Eu vivo no meio do mato aqui, e isso é um dos pontos importantes. A pessoa às vezes não pode, mas não vai caminhar, vai fazer algo, né, que vá respirar, vai pegar sol. Então, são muitas coisas que você pode fazer aí.
Pense assim, antídotos para o sofrimento. Que antídotos para o sofrimento você pode cultivar? Né? Pequenas coisas, mas também uma aceitação em muitos momentos desse sofrimento, que é uma forma também de transmutação. Né? Não é que eu não vou agir. A nossa tradição ocidental, quase toda em geral, tem um problema em relação a isso. A gente é muito da ação, né? Diferente dos orientais, que tem mais, como Jung dizia, mais esse aspecto passivo, né? Que também é mal compreendido, né? Então, a gente tem dificuldade com entender a ação dentro da não ação, né? Do não fazer, do não agir no sentido de presença, né? E aí a gente não sabe aproveitar essa qualidade de assentamento mais profundo que nós temos aí dentro como um antídoto para o sofrimento da não ação, da desaceleração, da respiração, né? Da parada, tá? Então, por isso que a gente começou também com meditação. Psiquiatria básica espanhola, que é um dos pontos que eu trago mais aqui, perdão a si mesmo. Aceitar a própria culpa. Não é eu tenho que eliminar a culpa. Outra armadilha de método que você já deve ter aprendido. Vamos liberar a culpa. Isso não funciona assim. Acolhe essa culpa. Eu sou culpado, parte minha, né? A gente começa a ver as partes. Isso faz um sentido. Mas e aí eu acolhendo isso é um caminho de perdão, né? Então o perdão não é perdoe. Isso é uma coisa que nasce, brota de um contexto, né? Ele não é uma injeção que você coloca ali como uma vacina, né? Ele é uma construção. Então, quando você faz o trabalho, consegue essa entrega, isso aparece. E aí o perdão é muito interessante porque perdoa a mim mesmo. E depois perdoar o outro é outro capítulo que se pode estar conectado a isso. Então, perdão de si tem a ver com voltar a olhar para esse meu passado que eu carrego ainda, né? Todo mundo carrega, mas mais negatividade ou menos, mais dor ou menos. E retornar para agora, para esse adulto, mais confiante, de uma forma de ver tudo que ele recebeu. E aí a Melanie Klein, que mulher, né, psicanalista fantástica depois de Freud, né, diz assim, se a pessoa sentir gratidão, ganhou. Né, tem um ganho ali, porque dissolveu. Né, gratidão, assim, eu posso dar algo. Antes estava na carência, né, no acusação, no ferimento. Então, se a pessoa conseguir se perdoar, nossa, é um ganho. Volta para o passado, retorna à ação. Faz luto, porque esse é um trabalho que não é de uma hora para outra, então vai fazendo luto, né? Mas acolhendo essas crianças feridas, por exemplo, reconhecendo o que carrega, aumentando a lucidez, praticando, gente. É uma coisa linda, né? Se a gente consegue caminhar. Qual a base de uma mente mais saudável? Ele estudou muito. Não. É muito racional? Não. Por aí. Qual a base? Ele não teve muitas patologias? Não. Não. A base da mente saudável, em inglês, que é a nossa tradição do sistema interno, kindness, que é um tipo de bondade. Só que aqui a gente está falando de bondade consigo mesmo. Isso é uma grande chave, né? Que precisa entender com detalhes que a gente trabalha isso no curso, porque a grande armadilha tem aí também, né? Bondade comigo mesmo, eu engulo, eu não vejo o que eu carrego, eu não defronto com a raiva. Olha, a gente tem muita coisa superficial rolando aí, pessoal, por essa rede, por esse mundo. Então, lucidez, kindness, tem a ver com gentileza. Cultiva isso, né? E nessa visão psiquiátrica espanhola que eu trouxe agora, um pouquinho mais, com outras tradições, a felicidade tem algumas frases que tenta orientar. Outra delas é viver equilibradamente o presente, então mais presente, cuidando, que seria os processos de liberação de coisas do passado, e diminuindo a ansiedade que tem a ver futuro. Então, passado já não tem tanta força, futuro já não tem tanta força, retorna a presente, tá mais, quanto mais a qualidade de presença, aquilo que eu vivo. Isso é um resumão básico, tem que ver método, tem que ver o que eu faço, tem que ver cada caso, tipo de personalidade, tá? Eu estou dando linhas gerais para vocês
Pensarem nesse bem-estar do coração e o coração do bem-estar, a essência do bem-estar. Vamos lá mais um pouquinho. Isso é coisa meio quase de autoajuda agora aí, né? 6 conselhos para trabalhar a felicidade e o amor. Agora você siga isso aí que você vai ser feliz. Não, né? Mas vamos lá, vamos pensar. Superar feridas do passado, já falamos. Reconciliar-se, né, com os pais, ó, sistêmico. Ah, eu tenho que aceitar tudo que eles... Não, não é isso, gente. Os pais estão internos, são personas também. Então vê, né, como que eu posso ir aos pouquinhos olhando para aspectos positivos desse pai, através da vida que é dada, dessa mãe, né? Se colocando no lugar dessas pessoas, meus queridos, para tentar ter uma experiênciazinha sistêmica nesse aspecto. E se coloca um pouquinho no pensamento, na presença, e ver o que acontece. Lidar com crianças feridas, né? Períodos de nossa vida, tentar ver essas memórias, ver o que está se repetindo, os padrões, né? Isso a gente trabalha, claro. E o caminho do adulto mais assentado, que não nega nada disso, é um adulto aceitador, porque não é um adulto controlador mais, é um adulto self, tá? Isso a gente vai trabalhar, eu fico muito feliz de trabalhar isso. 2, boa saúde e má memória, né? Tipo chavão, assim, boa saúde e má memória. Má memória é para esquecer, boa saúde é aquilo que a gente falava, cultivar, né? E se dá conta que a neurose ela tem um quê de amargura, de amargor, de algo que fere também, de ressentimento e amargura, né? De algo que eu ainda quero resolver neuroticamente, por quê? Porque eu quero resolver imaginariamente, em situações atuais, algo que foi do passado, né? Eu quero reproduzir, e eu estou carregando ainda aquela persona, aquele acontecimento difícil, e querendo projetar na minha mulher, querendo projetar numa espiritualidade, querendo projetar num trabalho, uma pessoa, num dinheiro, né? Nas grandes coisas áreas de trabalho da vida humana. Não funciona. Então, olhar e o nosso chave, acolher amargura, ressentimento. Cultivar a saúde, já falamos. O 3, ser capaz de ver dimensões positivas, já falamos. E a remissão do coração. Remissão do coração, o que é isso? É cristão, professor, muito cristão, mas isso vem antes. Que tem sabedorias enormes no cristianismo, budismo e grandes filosofias. Remissão é o retorno ao coração. Remissão tem a ver com perdão, com desistência também de algo, de ficar só na briga, né, na contra o mundo. Remissão tem a ver com dissolução. É uma palavra potente, remissão. Libera algo, né? Remissão, reentrega aquilo de volta. Você já fez muita porcaria, já brigou muito, já levou os seus trapos de um lado para o outro, né? O que mais você quer desse mundo? Diz o Rumi, né? Já caminhou, já brigou, levou os seus trapos para lá, estão apegado, né? Senta agora e olha a profundidade, a potência dessa vida presente. Então, remissão do coração, retorno, recordação, isso a gente trabalha. 4, força de vontade, já falamos, vontade forte, para além do resultado imediato, perseverança, que é uma qualidade de continuidade, de seguir adiante, né, e valorizar essa força. Organização, né? Se organizar, disciplina, como a gente falou, motivação, que tem a ver com a intenção e a decisão, metas concretas também, eu me coloco metas disciplinares, metas de estudo, então é bem concreto também aí, né? Então, o 4 fala de vontade, organização, motivação, perseverança, metas concretas. E o 5, adequação entre coração e inteligência, está ali na imagem, né? Coração, eu vou para a lucidez da inteligência também, né? Adulto. E vou no coração, quando está caindo só no sentimentaloide, vou na inteligência, lucidez. Quando a inteligência está muito fria, vou no coração, tá? Adequação entre coração e inteligência no caminho de felicidade e amor. 5º, 6º, projeto de vida efetivo e como eu olho minha dimensão afetiva, afetivo, efetivo. E aí eu vou olhar as minhas áreas, né? Sistemicamente, com a CNV, eu vou olhar minhas áreas de vida, amor. Como é que é para mim? E aí a pessoa, meu relacionamento, peraí, amor, eu não falei relacionamento.
Só se relacionamento consigo mesmo. Ah, pronto, então amor consigo mesmo, amor, relacionamento fora, afetivo. Trabalho, né? Trabalho, o que é trabalho para mim? Como é que eu estou, como eu pertenço? Cultura, cultivar, cultura, arte, vida, né? Natureza, amizade, né? A gente vai vendo as nossas áreas aí, pessoal, ok? Bom, já tem muita coisa aí nessa parada aí. Eu trago isso para você refletir profundamente, mas sempre no sentido de vamos praticar, vamos entrar nessa experiência, vamos sentir o gosto mais dessa confiança, dessa saúde, dessa purificação um pouco mais mental, dessa gentileza consigo mesmo, desse gostinho de acolher sofrimento para ver alguma coisa também de felicidade, né? Cultivo de bem-estar, diminuição de cortisol, né? Aumento dos hormônios positivos, né? Que a gente aprecia, né? Vamos junto, estamos juntos. Um abraço a todos e a todas, né, que estão aí com a gente.